da prumada que faz. Bom, caiu, por sorte, Deus é grande, caiu uma placa de mármore. Não foi não, era a ferrugem da viga, meu amigo. Prédio novo, 12, 15 anos. Tá? Vai ficar fazendo vistoria no visual depois dessas situações? Bom, eu estava contando o prédio Copacabana. Eu cheguei lá, sim, tipo aquele que é cheio de apartamento, que entrou já viu tudo. O prédio tem da década final dos 40, início dos 50. Eu cheguei e contei assim 15 andares. Epa. Na época, o gabarito era 10 pavimentos. Fazendo escadinha podia até 12, se não me engano. Tá com 15. Aí eu entrei, perguntei, escuta, o senhor tem planta? Não, não tem, sumiram na prefeitura. Aí eu consultei a SEDAI, tem plantas, sumiram. Epa! Tá? Aí eu fui andando, o síndico todo orgulhoso me mostrando, acabamos de trocar todo o sistema de gás do prédio. Estava tudo ruim, nós trocamos tudo. Estava uma belezinha. Um baita tubo de gás nos corredores dos andares, bem no teto, fechado no teto de gesso. Fofo, né? Aí eu cheguei, meu amigo, eu não estou fazendo muita questão, não. Porque se eu for dar um preço, eu vou cobrar a partir de 35, 40 mil para levantar essa estrutura toda, com desenhista, com gente levantando dimensão de pilar e fazendo apuração de carga. Quer dizer, a planta que sumiu eu vou ter que mandar fazer, levantando o prédio inteiro. E depois, se eu digo que tenha que encamisar pilar, vão me matar. Primeiro vão me chamar de ladrão por cobrar isso. Segundo, se me pagarem isso e ainda encontrar uma situação dessa, vão me querer me matar. Eu caí fora. Não estou para Cristo, não. Tá? Bom, vamos continuando aqui. O que se deve examinar e testar numa estrutura antiga? Outra coisa, eu queria deixar claro para todo mundo, eu acho que os colegas sabem disso, mas eu vou repetir. O concreto armado é o melhor amigo do homem. Tá? E é mesmo. Tanto é tão amigo do homem que nego abusa dele. 5 andares a mais. E, não, economiza uma taxa de segurança. O diabo a 4. Vai cair não. Não, nunca caiu. Até caiu liberdade. Né? Então, o que se deve examinar numa estrutura antiga, e às vezes numa nova? Eu quero lembrar que antes do Palácio 2 cair, eu entrei num prédio do Sérgio Nara, vizinho, e eu pedi as plantas e o cara se negou a me entregar judicialmente. Aí eu escrevi que corria o risco de cair. Por quê? Eu entrei na bodega do prédio, o prédio com 22 andares, eu entrei na garagem, tinha um pilar aqui fininho, outro pilar lá fininho. Eu falei, nem Oscar Niemeyer faz isso. Nem Oscar Niemeyer faz isso. Não deu outro, estava subdimensionado, tá? Todos os prédios Sérgio Nara foram encamisados. Até o 11º andar, porque ele economizava também na forma. Então a forma do 12 para cima estava boa, a estrutura está ótima. Ele, entendeu? Quem conhece a estrutura e já executou obra, ele fez o tamanho da forma dos pilares igualzinho, desde o 22 até o subsolo. É para economizar na forma, meu Deus do céu. Fofo, né? Mas vamos em frente. São os testes simples para não encarecer. Primeiro, você tem que buscar a planta original. Se não fizer buscar a planta original, você tem que desenhar, como eu estava falando que eu teria que fazer naquele prédio em Copacabana, tá? Você vai ter que levantar a estrutura ver a dimensão dos pilares para saber se a carga está compatível com o tamanho deles, tá? Aí outro teste importante é o seguinte:
Faz uma primeira inspeção visual na estrutura, inclusive retirando parte de revestimentos perigosos que possam esconder problemas tais como citado lambril de madeira em volta de pilares ou tetos de gesso que escondam lajes e vigas. O profissional deverá fazer alguns testes simples e baratos, tais como. Então, eu estou dizendo, e é sério, é um prédio que um síndico me chamou ali na Fran de Melo Franco, quadra da praia. Eu cheguei anteontem. Não, foi anteontem. Eu olhei assim, logo na fachada assim, o rodapé do pilar, o pedacinho lá perto do chão, na frente, tudo de mármore, bonitinho, antigo, tudo partido. Trum, e uma placa já meio solta. Eu cheguei para o síndico e falei, antes de dar o meu preço, eu vou pedir a sua autorização para botar na proposta que eu vou tirar 3 placas de mármore dessa porcaria aqui para ver o que está acontecendo, tá? Mesma coisa no outro prédio, na Guilhermina Guedes, em que eu falei para a síndica que eu vou ter que tirar o embolso da empena lateral, porque está pintando ser também, está com trinca e está me parecendo que está junto do pilar de canto da estrutura, então eu acho que já deve estar enferrujado, eu vou ter que tirar. Eu já boto na proposta, tá? Só isso sem cobrar nada. Só para dar a proposta e avisar que eu vou ter que arrancar. E depois o condomínio arca os custos de recomposição, tá? Bom, um teste simples é o tradicional método da cravação de pinos do professor Domingos Pontes Vieira, para saber aproximadamente qual é a atual resistência do concreto da estrutura em análise, que deve estar bem acima da resistência de projeto. Atenção. Se vocês pegam um prédio até a década de 40, o FCK daquela época era até 110, era 110, tá? Eu já fiz testes de estrutura de prédios dessa época. Vai bater 150, 160. Porque é o que ele ganha de resistência ao longo do tempo. Tá? Agora, se eu for lá num prédio da década de 40 e bater 110, 120, então tinha alguma coisa errada, a estrutura era mal feita. Aí você já começa a desconfiar. Claro, é a mesma coisa que o médico, quando chega um paciente, a primeira coisa que ele pede é um examezinho de sangue, né? É o básico, né? Então, o examezinho de sangue nosso é pegar, tirar um lambri, tirar um teto de gesso, e dá uns tiros para ver o que aparece, não é? Isso não é tão caro assim. Né? Vamos em frente. Como vocês sabem, esse método não está na norma técnica de ensaio da BNT, tá? Que eu acho um preconceito contra o coitado do professor Domingos Pontes Vieira. Isso assim, né? A medida é feita, dá o tiro e vê a diferença de quanto entrou, e você tem uma tabela dele que você tira a resistência aproximada do concreto, tá? O FCK do concreto. Eu acho isso, olha, sinceramente, eu prefiro esse teste, me dá mais rápido o resultado, do que chegar com uma trapisonda de uma broca diamantada para cortar um testemunho que já se fere, entendeu? Na hora de tirar, para depois ir para o laboratório e dar um resultado que não é, eu sinceramente não acho tão confiável. Eu prefiro dar uns tiros, dar 10 tiros logo, para ver que média que dá, ué. Tira o desvio padrão disso e tira uma ideia aproximada, bem rápido e bem exato. E custa barato. Pode falar, você. Pois é, a escleromatia dá tensão superficial. Segundo, você tem que ter um esclerômetro reguladinho. Terceiro, você tem que saber encostar e ficar na posição certa e dar o tiro. O cara tem que ter treino para fazer isso, tá? Então, é o tal negócio. Eu continuo no tiro. E apesar de não estar na norma da BNT, tá? Para sorte minha, lá no Cobreap, o pessoal que faz exames de testes não instrutivos comentou sem preconceito nenhum do teste de cravação de pino. A prefeitura aceita, viu? O teste da cravação de pino é aceito pelo município do Rio de Janeiro, pelo departamento técnico, tá? Segunda coisa, se você deu os tiros, fez a leitura,
você vai testar a situação de preservação do concreto pela existência de carbonatação ou não, fazendo com o borrifamento de solução de fenolftaleína 2%. Para isso, corta-se um pouco da peça estrutural com ponteiro, aprofundando cerca de 3 a 5 centímetros. Aproveita o mesmo lugar do tiro, já tira o pino e já dá umas pancadinhas para aprofundar mais um pouquinho. Aí você vai e borrifa com a solução de fenolftaleína e deve aparecer alguma coisa assim, ó, tá vendo? Quanto mais fundo for e estiver roxo, o concreto está bom. Superficialmente, é normal ter alguma carbonatação, tá? Então ele não fica roxo, ele continua transparente, tá? Aí você aproveita que já deu umas pancadinhas naquele lugar e você dá uma pancadinha até chegar no ferro e ver qual é a espessura que está de recobrimento, né? Aí você já tem um diagnóstico da qualidade da construção, tirando 2 ou 3 amostras disso, tá? 2 ou 3 lugares que você faça isso. Escolhe os lugares piores, que você acha que pode estar pior, tá? E com isso você já tem um diagnóstico, já tem um exame de sangue, tá? E não custou muito caro. Com isso você vê como é que está a qualidade da construção e a sua capacidade de resistência e de proteção contra a corrosão, tá? Com esses pequenos procedimentos e cuidados, pode-se assim fazer uma análise bastante confiável da estrutura predial vistoriada, de modo a se conferir a ela um bom padrão de segurança e estabilidade por muitos anos à frente do laudo apresentado à Prefeitura. Lembramos aqui que já existem prédios altos de estrutura de concreto armado com mais de 100 anos de habite. Não aqui no Brasil, é óbvio, mas tem na França e tem nos Estados Unidos. Tá? Perfeitamente estáveis e confiáveis. Então esse negócio de dizer que prédio velho não, tem prédio velho, está bem construído e bem conservado, ele tem vida útil de 425 anos e 6 meses no mínimo, tá? Era isso que eu queria deixar bem claro para vocês, porque falam muito de prédio velho. Tem prédio novo que está caindo por aí, viu? Muito obrigado pela sua atenção. Bom, eu queria agradecer muitíssimo ao Foster, a apresentação dele. Vou pedir até, vou combinar de novo uma nova apresentação no horário mais cedo, que eu possa divulgar mais, vir mais pessoas, poder mostrar para outras pessoas também, ter perguntas. Agradeço também ao advogado que fez a parte jurídica, né, os esclarecimentos do ponto de vista jurídico. O Salim Brahim Levi também, que participou da mesa. E eu vou encerrar, e eu só vou dizer umas palavras, que esse o tema, não dá para encerrar, né? Como diz o poeta, o caminho se faz caminhando. Eu acho que ainda existem muitas dúvidas, muita polêmica, e provavelmente o Clube de Engenharia também vai se empenhar em fazer outras palestras, outros debates e outros seminários.